que os bons ventos os trouxeram novamente para que possamos continuar a nossa história. Décima noite. Dinazarda, na seguinte noite, chamou sua irmã e rogou-lhe que continuasse o conto do pescador. O sultão, pela sua parte, mostrou-se impaciente por saber qual fora a desavença que o gênio tivera com Salomão, razão por que Sherazade prosseguiu assim o conto do pescador. Senhor, apenas o pescador ouviu as palavras que o gênio pronunciara, logo sossegou e lhe disse: Espírito soberbo, que dizeis? Há mais de 1800 anos que Salomão, profeta de Deus, morreu. Estamos atualmente no fim dos séculos. Contai-me a vossa história e por que motivo estavas fechado neste vaso? Ouvido esse discurso, o gênio, encarando o pescador com ar orgulhoso, lhe respondeu: Fala-me, pois, com mais severidade. És muito atrevido em chamar-me espírito orgulhoso. Pois então, replicou o pescador, falar-vos-ei com mais severidade, chamando-vos moço da felicidade. Digo-te, replicou o gênio, que me falais com severidades antes que te mate. Por que me mataria? Replicou o pescador. Acabo de libertar-vos, já vos esquecesse disso? Não, lembrei-me, lembro-me e rejubilo com isso. Porém, isso não me impedirá de matar-te. Só uma graça tenho a te conceder. Que graça é essa? Replicou o pescador. Respondeu o gênio, deixar-te escolher o modo porque queres que te mate. Porém, em que coisa vos ofendi? Replicou o pescador. Desse modo que quereis recompensar-me do bem que vos fiz? Não posso tratar-de outro modo, diz o gênio. E para que persuadas disso, ouve a minha história. Sou um daqueles espíritos rebeldes que se opuseram à vontade de Deus. Reconheceram todos os outros gênios o grande Salomão, profeta de Deus, e a ele se sujeitaram. Nós somos os únicos, Sacar e eu, que não quisemos submeter-me a Salomão. Para vingar-se, aquele poderoso monarca encarregou a Asaf, filho de Barábia, seu primeiro-ministro, de prender-me. Foi isto executado. Veio Asaf apoderar-se da minha pessoa e me levou contra minha vontade perante o trono do seu amo. Salomão, filho de Davi, me ordenou que me deixasse o meu gênero de vida, que reconhecesse o seu poder e que me sujeitasse às suas ordens. Recusei altamente obedecer-lhe. Estimei mais expor-me a todo o seu ressentimento do que lhe prestar o juramento de fidelidade e de sujeição que exigia de mim. Para castigar-me, encerrou-me neste vaso de cobre. Para ter-me seguro e para que não pudesse fugir à minha prisão, imprimiu ele mesmo a tampa de chumbo e o seu selo, onde está impresso o grande nome de Deus. Isto feito, pôs o vaso nas mãos de um dos gênios que obedecera, com ordem de o lançar ao mar, o que foi executado com grande pesar meu. No decurso do primeiro século da minha prisão, jurei que se alguém me livrasse antes de serem passados os 100 anos, eu o enriqueceria, ainda que fosse depois da sua morte. Porém, acabou-se o século e ninguém me fez este ofício. No decurso do segundo século, fiz o juramento de abrir todos os tesouros da terra a quem quer que me libertasse. Porém, não fui por isso mais feliz. No terceiro, prometi fazer poderoso monarca ao meu libertador, de estar sempre com ele em espírito, de conceder-lhe cada dia 3 pretensões, de qualquer natureza que pudessem ser. Porém, passou-se esse século, como os outros 2, e fiquei sempre no mesmo estado. Finalmente, pesaroso ou antes raivoso de me ver preso tanto tempo, jurei que se alguém me libertasse para o futuro, matá-lo-ia desapiedadamente,
e não lhe concederia outra graça senão de lhe deixar escolher o gênero da morte que quisesse. Razão porque, visto que viesses aqui hoje e que me libertasse, escolhe como queres que te mate. Afligiu muito esse discurso o pescador. Sou bem desgraçado, clamou ele, por ter vindo a este sítio fazer tamanho serviço a um ingrato. Rogo-vos que concedereis a vossa injustiça, concedeis a vossa justiça, e que revogueis um juramento tão pouco razoável. Perdoa-me, Deus vos perdoará, me perdoa e Deus vos perdoará também. Se me concederdes generosamente a vida, livrar-vos-ei de todos os atentados que formaram contra vós, que se formaram contra vossos dias. Não, tua morte é certa, diz o gênio. Escolhe só o modo como queres que te faça morrer. Vendo o pescador que não desistia de o matar, afligiu-se em extremo, não tanto por sua causa, como em razão dos seus 3 filhos, cuja miséria lamentava e a qual ficariam reduzidos pela sua morte. Procurou ainda abrandar o gênio. Ai, replicou ele, dignai-vos ter compaixão de mim, em consideração do que fiz a vosso respeito. Já te disse, replicou o gênio, é justamente por essa razão que estou obrigado a tirar-te a vida. Coisa estranha, replicou o pescador, que quereis absolutamente pagar o bem com o mal. Diz o provérbio que quem faz bem a quem não o merece é sempre mal pago. Parecia-me, eu confesso, que isto era falso. Com efeito, não há coisa que mais ofenda a razão e os direitos da sociedade. Contudo, experimento que isto é mais que verdade. Não percamos tempo, interrompeu o gênio. Todos os teus arrazoamentos não poderiam desviar-me do meu intento. Dize depressa como desejas que te mate. A necessidade é engenhosa, lembrou-se o pescador de um estratagema. Visto que não posso evitar a morte, disse ao gênio, sujeito-me, pois à vontade de Deus. Porém, antes que escolha um gênero de morte, conjuro-os pelo grande nome de Deus que estava impresso sobre o selo do profeta Salomão, filho de Davi, que me digais a verdade sobre uma pergunta que tenho que fazer-vos. Quando o gênio viu que se lhe fazia uma conjuração que o constrangia a responder positivamente, tremeu e disse ao pescador, pede-me que quiseres e despacha-te. Principiando o dia a aparecer, calou-se Sherazade nesta passagem do seu discurso. Minha irmã, lhe disse Dinazada, importa convir que quanto dias falais, mais agradais. Espero que o sultão nosso senhor não vos fará morrer sem ouvir o resto do belo conto do pescador. Pode o sultão fazê-lo, respondeu Sherazade. Devemos querer tudo o que for do seu agrado. O sultão, que não tinha menos desejo que Dinazada de ouvir o fim deste conto, deferiu ainda a morte da sultana. Olha aqui como está ficando interessante a nossa história, né? O que será que este pescador vai perguntar ao gênio? Será que ele conseguirá salvar a sua vida? Saberemos depois. Alabei.